Então fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre essa questão, os casos que você lida no dia a dia, algum caso que você lembra, sobre adoção principalmente. Eu vou falar de adoção porque é o meu tema favorito, porque eu sou adotada, né? Então, eu descobri toda a minha história em uma das terapias que eu faço hoje, que eu realizo hoje com os meus pacientes, e descobri toda a minha história em setembro do ano passado, setembro de 2019. E a adoção é um tema bem delicado para a gente falar, porque tem muitas assistentes sociais, muitas pessoas que acreditam que de repente está fazendo bem para aquela criança de colocar ela numa egrégora, numa família, né? E eu vou falar do meu caso, né? Então eu, Débora Fernanda Micai, eu fui adotada com 14 dias de vida e os meus pais me adotaram. E a minha mãe genética, ela tinha 16 anos quando ela engravidou. Não foi uma forma muito legal, vamos falar dessa forma. Minha mãe foi estuprada e ela engravidou e na época os meus avós maternos eram responsáveis pela minha mãe por ela ser menor de idade e com 14 dias ela me deu para uma família que me criou, que foi a família Micai. Então, falar de adoção, para mim, e como eu descobri toda a minha história, não que os meus pais não tiveram dito a verdade, eu sei que eu sou adotada desde pequenininha, desde quando eu comecei a falar, né? Então, minha mãe sempre, meu pai, minha mãe, meus irmãos, sempre com aquele carinho, aquele cuidado, como se eu fosse especial e eu tivesse que ter mais do que os meus irmãos, né? Sim. Então, aquela compensação, né? E a minha mãe, meus pais me adotaram. E eles sempre falaram a verdade, que eu era a filha do coração, que é essa expressão, né? Porque pai e mãe é quem gera vida. E pai e mãe que te dá caráter, valor, princípios, também pode ser quem gera vida e quem cria a criança, quem tá ali com a criança, né? No dia a dia. Eu falar da minha adoção... como que se eu pudesse ter tanta gratidão, gente, de falar isso, porque a Débora o sorriso da Débora, a pele da Débora, o cabelo da Débora, da parte dos meus ancestrais, da minha genética. Então eu sou muito grata a todos eles. E o meu caráter, o meu valor, o meu princípio é da família que me criou. Então é uma soma, né? Sim. Assim, indescritível, vou usar essa palavra, porque eu sou tão grata à minha família que me criou e eu sou tão grata à minha mãe genética que me deu para essa família. A história que os meus pais que me criaram, né, que me adotaram, eles contavam, olha, sua mãe engravidou com 16 anos e ela foi te doando de porta em porta até que você chegou na nossa porta, eu olhei para você, você olhou pra gente e eu quis ficar com você. Então a minha mãe sempre fala isso, né? Eu não escolhi, você veio enviada por Deus, né? Assim. Então, assim, a minha família é uma família linda e a minha família que me gerou é mais linda ainda, então eu só tenho gratidão. E falar do termo adoção, eu quero deixar claro aqui que eu não tô dizendo... A minha forma foi que a minha própria mãe, que ela tinha 16 anos, ela praticamente uma adolescente, quase... né, adolescente criança, né, Ivan? Sim. Ela foi me dando de porta em porta, mas tem muita assistente social que acredita que está fazendo bem e tira a criança de uma egrégora, de um orfanato, de qualquer outro estabelecimento e leva para essa família. E às vezes chegam casos para mim, para eu ajudar, que dá um estalo nessa criança e a criança começa a ter revoltas, Ivan. Sim. Né? A criança traz a raiva, traz um comportamento agressivo e não sabe, os pais que estão ali dando amor, que estão criando, não sabe como resolver. Sim. E aí eu vou mexer nessa árvore genealógica e eu consigo harmonizar toda essa árvore genealógica que você disse, né? De 4.000 e poucas pessoas de pai e de mãe, né? Então são mais de 8.000. Sim. De pai e de mãe. Eu consigo harmonizar esse sistema, claro, né? Com permissão e permissão do anjo de guarda, do amparo espiritual desse meu paciente, para que tudo fique alinhado. E aí a pessoa fala assim, mas Débora, o que você fez? O meu filho agora chega de manhã, chega da escola e fala, bom dia mamãe, bom dia papai, boa tarde, e me beija e vai na nossa cama e abraça e dá esse carinho. Aí eu falo, eu só trabalhei a harmonia e o amor de toda a parte dos nossos ancestrais no seu filho, né? Então, é delicado para quem
adota a criança, é delicado para a Pra criança, para quem é adotado, porque teve confrontos da minha fase de adolescência, assim, que eu queria saber quem era minha mãe, quem era meu pai. Eu não entendia que eu tava lá. E, gente, eu sou negra. Os meus irmãos são tudo claro, tudo branquinho. Minha família é tudo branquinha, né? Então, se o meu pai e minha mãe não agissem com a verdade, eu não sei como que eu seria a mulher que eu me tornei hoje. Então, eu fiz uma homenagem até para minha mãe o ano passado, de Dia das Mães, e escrevi uma carta linda para ela. Quando você deixar, eu leio pro pessoal. E ela se emocionou tanto, e eu fiz essa declaração dentro de uma egrégora, que a minha mãe é católica, e fiz essa declaração, e eu fiz a igreja inteira chorar. Aí o padre veio me agradecer, porque ele falou: a mensagem sua foi tão linda, Débora, né? E tem tantos pais, tantas mães que doam as crianças, que entregam as crianças, que também não podem criar, ou por maturidade, ou por a parte financeira. Tem tantos filhos aí que não têm contato com seus pais, com as suas mães. E hoje eu posso dizer para vocês, gente, eu era um ponto de luz e eu escolhi essa história. E isso é importante, pessoal, porque se a gente fala, ó, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que usa um corpo. Então, veja bem, muita gente não consegue ser feliz nessa existência porque eles renegam o lugar de onde eles vieram. Então, veja bem, olha, eu falo sempre nos vídeos, não importa se o seu pai abandonou sua mãe, não importa se seu pai era um assassino em série, não importa se seus pais te abandonaram, se a sua mãe abusava de você, se ela te espancava, não importa. Entenda, ó, se não fosse o seu pai e a sua mãe biológicos, você não estaria respirando nessa terra. Mas o primeiro mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Então, o que isso quer dizer? Que quando você não honra, os seus dias são encurtados, entende? Então, o fato de a gente poder, o fato de você honrar, não significa amar. Gente, entenda bem isso. Ó. Não importa quem foi seu pai, não importa quem foi sua mãe. Amar é outra coisa. Amar é uma escolha, uma construção. O amor é essência. Pronto. Paixão é sofrimento. Amor é essência. Amor é você sentir que você está aqui na sua vida, né? E entender que os nossos ancestrais passaram por muitas situações, né, tanto boas quanto ruins, para a gente estar aqui hoje, né? E às vezes as pessoas falam assim: porque nada na minha vida dá certo. Mas e aí? Você está fazendo alguma coisa para a tua vida estar dando certo? Você sabe perdoar? Você tem gratidão? Você tem alegria, felicidade? Você dá uma palavra para o seu próximo? Agora com o lance da situação da pandemia, que a gente não pode abraçar, né? Mas você dá um abraço de 2, 3 minutos, que o seu chakra cardíaco está emanando energia, né? Plasmas para outra pessoa, né? Quantas vezes você abraçou seus filhos hoje? Quantas vezes você abraçou seus pais hoje? Então, eu sei, por causa da pandemia, talvez a pandemia... não é o tema aqui, mas eu vou citar rapidinho. Talvez a pandemia veio pra gente porque o universo disse assim: olha, vamos lá, eles não estão tendo tempo para nada, vamos dar o tempo que eles querem, né? Vamos dar o tempo para eles reconhecerem pai e mãe, irmãos, amigos, né? Professores, enfim. Então, gente, tá na hora da gente prestar um pouco mais atenção da essência do amor incondicional por nós e parar de julgar, né? Porque eu tô falando aqui do tema adoção e muitas pessoas dizem assim, eu trabalho com muitas pessoas adotadas e elas falam assim: Débora, mas como você conseguiu esse entendimento tão rápido? Gente, não foi rápido. Não foi rápido. Demorou. Eu tive as minhas fases também de querer conhecer meu pai, conhecer minha mãe. E quando eu soube a minha história, que a minha mãe foi abusada, estuprada, quando ela tinha 16 anos, toda a situação, eu soube somente o ano passado, né? Então, hoje eu tenho 46 anos. E o que eu posso dizer para vocês? Quem sou eu para julgar? Eu não sou ninguém para julgar. Eu só tenho a trabalhar a gratidão de tudo, de tudo. O universo traz para você
tudo que você replica, ele multiplica. Então, muito cuidado com julgamentos. Claro que todos nós temos a nossa opinião. E nós somos seres emocionais. Nós não somos seres racionais. Então, é normal, por exemplo, você sentir raiva. É normal você sentir ódio. É normal você sentir vontade de esganar alguém de vez em quando. Tudo depende do seu temperamento. Isso é normal. Você não deve se culpar por isso. A grande questão é você se lembrar do que o apóstolo Paulo dizia. Irai-vos, mas não pequeis. Ele não dizia não irai-vos. Ele não dizia isso. Ele dizia irai-vos, mas não pequei. Vocês que são alunos meus do curso Maestria Emocional, eu falo sobre isso o tempo todo. Não é o que você sente, é você não deixar aquilo te dominar. É a mesma coisa, por exemplo. De repente você tem uma vida, você que está nos assistindo, de repente você tem uma vida, uma infância sofrida, você passou por uma série de injustiças. O mundo, ele tem injustiças. Estar vivo está sujeito a tudo isso. Agora eu pergunto para você, tá? As injustiças que foram feitas por você, vamos supor que você tem 40 anos. Foram feitas quando? Ah, Ivan, nos 10 primeiros anos da minha vida. Ok, quando você era criança. Agora, já se passaram 30 anos. Tem que ressignificar. Exato, por que você vai ficar se amargurando por isso? Veja, a injustiça veio de fora para dentro. Foi alguém que fez com você. A amargura, ela vem de dentro para dentro. É você que faz com você. É disso que nós estamos falando. O objetivo desse vídeo é você entender que você não é um corpo com uma alma. Sim. Você é uma alma que usa um corpo. E veja, quando você deixar esse plano, essa existência, aquele que você é, você, presta atenção, você não é a sua forma. A prova disso é que quando você era bebê, a sua forma era de um jeito. Com 10 anos, a sua forma era outra. Com 30, a sua forma era outra. E hoje, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 58, minha forma hoje era outra. Quando eu olho no espelho, não é mais como era quando eu era um bebê. Agora, veja, se então eu fosse essa forma, eu teria deixado de ser eu. Mas quem eu sou, continua aqui dentro. E quer saber de uma coisa? Depois que eu passar pelo processo que a gente chama de morte nessa existência, quem eu sou continuará existindo, a minha essência. Então, quando a gente fala isso, as pessoas acham estranho. Acham que a gente está falando de esoterismo, de espiritismo. Por quê? Porque misticismo, porque a cabeça das pessoas é muito pequena, porque enfiaram um monte de lixo na sua cabeça. Crenças. Abra-se para o mundo. Expanda a sua consciência. Entende? Olha, a primeira terapia que eu fiz com a Débora foi uma coisa que a gente chama de mesa radiônica quântica, é isso? Isso, mesa cósmica radiônica. Mesa cósmica radiônica. Então, eu fiz 4 sessões na época com ela. E foi assim salto quântico, né? Um salto quântico, né? Como a gente chama, entendeu? As coisas se abriram, muitas coisas aconteceram, porque eu precisava daquilo naquele momento. Eu precisava daquele alimento. E há mais ou menos uns 45 dias, eu fiz uma outra etapa, que é a medicina, a consagração da medicina sagrada do ayahuasca, né? Alguns de vocês talvez não saibam o que é, eu vou pedir para a Débora falar um pouco. Mas é o seguinte, eu digo para vocês que eu tive uma nova data de nascimento, né? Eu renasci naquele dia. E para mim, para um cara como eu, foi algo fantástico, assim, supremo, porque eu estava precisando daquilo, né? E talvez, eu não sei o seu momento, né? Cada um de nós, os chineses têm um provérbio que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu acredito nisso, sempre acreditei, né? Minha alma sempre foi assim. Livre. Oriental, livre, né? Eu gosto de tudo que é oriental, as espadas, o kung fu, todas as artes marciais, porque sempre tive esse interior, né? Essa ligação muito grande. Então eu estou falando isso para vocês, para que você também tenha oportunidade. Eu vou deixar os contatos da Débora depois, para que você veja que não é uma propaganda que nós estamos fazendo. Não, é algo de coração para coração. É uma troca. Da minha alma para a alma de vocês, da alma dela para a alma de vocês. Se você achar, depois de tudo isso, que é o seu momento, que é o que você busca, o anseio que você tem, como eu tinha, então aí você tem um caminho. Se não for também, excelente. O tempo que nós passamos juntos aqui, tá tudo bem, porque cada alma tem o seu tempo. Mas a Débora diz, de acordo com o Saint Germain, ela diz, mas o tempo é agora. E o tempo aqui é agora. Não é?